Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um devocional aqui pro canal. Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus. Aqui tá tudo bem. Hoje mais um vídeo, hoje é sexta-feira e eu tô aqui gravando pra vocês. Logo mais tem oração lá na igreja. Toda sexta-feira agora nós temos um momento lá precioso de oração, todo mundo orando junto ali. Mais do que nunca, né, nos unindo em oração para interceder pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, pelas pessoas que nós amamos, né? E tem sido um tempo muito bom. Eu te convido a fazer isso na sua casa também, né? Você separar um momento de oração, separar um momento de comunhão com a sua família, para orar junto, para estar junto, buscando e apresentando a Deus ali não só os seus pedidos, mas principalmente agradecendo e entregando todo o controle da tua vida nas mãos dele. Hoje, Deus ele tem falado comigo já faz mais de uma semana sobre gigantes, né? Sobre gigantes que são colocados na nossa vida. Situações que a gente olha e fala, meu Deus, que situação é essa? Esse problema é muito grande, essa doença é muito forte, isso que tá acontecendo, eu não vou conseguir vencer esse gigante, né? Não, dessa vez não tem jeito. E Deus ele me trouxe à memória uma passagem, uma história da Bíblia que eu amo, que é a história de Davi. Eu acho que a maioria aqui já conheceu, já ouviu essa história. Eu vou deixar para vocês, depois vocês lerem aí na sua Bíblia essa história desde o começo. Eu não vou ler aqui desde o começo porque ela é grandinha, mas você pode começar a ler a partir do capítulo 17, 1 Samuel. A partir do capítulo 17, você já tem ali a história de Davi com o gigante Golias. Para resumir aqui para vocês, para ter um contexto, Davi, ele era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, né? E Davi, ele era pastor de ovelhas. Alguns devocionais atrás até trouxe um exemplo aqui de Davi, né? Que Davi, ele foi ungido a ser um dos reis de Israel, né? E quando ele foi ungido, quando o profeta chegou na casa do pai dele para ver quem seria ungido, porque ele também não sabia, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, o próprio pai de Davi falou, os filhos que eu tenho é esse aqui. Davi estava no fundo da casa, apacentando as ovelhas. E ele era baixinho, ele tinha uma aparência não feia de rosto, ele era bonito, mas ele era magrinho, baixinho, então não botavam muita fé no Davi, né? E aí, nessa ocasião aqui, os soldados, os israelitas eles iam guerrear com os soldados, os filisteus, né? E aí eles estavam de um lado, os israelitas estavam de um lado junto com o rei Saul, e os filisteus estavam de outro. E aí chegou um momento que um homem, o Golias, ele tinha, gente, a Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Então ele era um gigante, né? Porque se a gente pega uma pessoa com 2 metros de altura, já é enorme. Eu sou baixinha, eu tenho 1,60, gente, então eu não sou muito alta. Mas se você pegar uma pessoa com quase 3 metros de altura, hoje em dia isso não... Até existe pessoas que têm mais de 2 metros, 2,30 metros, né? Que são consideradas gigantes, pessoas grandes. Então o Golias, tinha quase 3 metros de altura. Então ele tava com armaduras que pesavam mais de 70 quilos. Ele tava com uma espada que pesava mais de 7 quilos. Então ele foi na frente ali. Ele tava junto com um exército dos filisteus. Ele foi ali na frente daquele povo, dos filisteus, e desafiou o povo, os soldados de Israel. Falou, quem que vai vir me enfrentar, né? Quem que vai vir aqui lutar contra o nosso exército? Fala, quem que tem coragem? Ele começou a zombar, ele começou a desafiar o povo de Deus. E aí, gente, o que aconteceu? Os soldados saíram correndo.
Eles saíram correndo, soldado, Saul, não sobrou ninguém. Eles ficaram apavorados. Eles ficaram, morrendo de medo do exército do gigante Golias, né? E aí, o Davi, ele tava na casa dele, e nisso ficaram 40 dias, tá? Nessa do Golias ficar desafiando, o exército de Israel ficar ali parado, recuado, o exército dos filisteus, o Golias desafiando eles, ficaram 40 dias nisso. E aí o pai do Davi, que era pai de mais outros filhos, 3 deles estavam nessa guerra, eram soldados. Então o Jessé, que era o pai de Davi, falou: ó, vai lá, leva isso pros seus irmãos, eram mantimentos, comida, né? Leva isso pros seus irmãos que já estão lá há muito tempo, vê se eles estão bem, dá de comer pra eles, e depois você volta aqui pra me falar se eles realmente estão bem. Quando o Davi chegou lá, eu até separei aqui pra vocês um versículo, 17, capítulo 17, versículo 16. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu? Porque ele viu, quando ele chegou lá, ele viu Golias desafiando os soldados de Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentar. Eles ficaram com medo. Eles viram o tamanho do gigante. Eles eram soldados que já estavam acostumados a guerrear, ganhar várias batalhas, né, os soldados do rei Saul. Mas quando eles viram aquele tamanho de homem, eles ficaram paralisados de tanto medo. E aí Davi perguntou aos soldados, que Davi tinha ido lá, lembra, levar alimentos pros irmãos deles. Então Davi perguntou aos soldados, versículo 26, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Amém? Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, uma das coisas que me chama a atenção nessa história, é que Davi, ele vai falar com o soldado indignado. Eu imagino ele tipo indignado, perguntando: gente, mas quem é esse homem que está desafiando as pessoas que servem a um Deus vivo? Tipo assim, quem ele pensa que é? Quem é esse homem? Então eu vejo Davi aqui, quando ele vai perguntar pro soldado quem era esse filisteu, ele já vai cheio de autoridade. Aleluia. Ele já vai cheio de autoridade perguntar. Ele não vai perguntar com medo: ai, mas quem é esse homem? Nossa, quem é esse gigante? Da onde ele saiu? Porque muitas vezes a gente tem problemas, os nossos gigantes, e a gente já fica apavorados, igual esses soldados, né? A gente se amedronta, a gente vai como fala, se fechando. Sabe assim, um ratinho encurralado? O ratinho que fica ali no canto da parede, e aí vem o gato encurralando, vem um cachorro encurralando pra comer esse ratinho. Muitas vezes nós estamos assim como os soldados ficaram aqui encurralados por esse gigante. Muitas vezes nós ficamos assim com os nossos problemas, com gigantes que se levanta diante dos nossos olhos. Mas a primeira lição que eu tenho aqui é que a gente precisa agir como Davi. Davi, ele se levantou com toda a autoridade. E Davi, perto do gigante, ele era muito pequeno, porque perto dos outros soldados, dos irmãos dele, ele já era pequenininho. Tanto que todos zombavam dele. Davi, ele não era respeitado. Ele não tinha respeito na sua própria casa. Mas isso não paralisou Davi. Ele olhou para Golias e ele foi até o soldado para tentar entender o que estava acontecendo. E aí é quando ele vira pro soldado e fala: quem é esse filisteu para desafiar o Deus vivo? E aí Saul manda chamar o Davi, né, tal. Aí tem alguns versículos. Aí depois no versículo 33, meu senhor, ele fala para Saul, Davi fala para Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Saul fala para ele: você não tem como você lutar com ele. Você não passa de um rapazinho, você é um menininho, você é pequenininho, você não tem preparo físico, você não tem experiência. Foi isso que Davi quis dizer. Ele foi soldado a vida inteira.
Ele vai acabar com você em 2 minutos. Só que aqui a gente vê Davi respondendo para ele. Lá no versículo 36, Davi fala assim: tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor meu Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Aleluia. Aqui ele fala o que? De ursos e leões. Por quê? Porque Davi, ele apacentava, ele cuidava de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Então os ursos, os leões iam muito atacar, né, o rebanho dele. E aqui ele fala que ele matou leões, ele matou ursos. Ele era rapazinho, mas ele enfrentou esses desafios, porque o próprio Deus esteve com ele. Ele tá ali contradizendo, ele tá rebatendo Saul, porque Saul tenta paralisar. Além de Saul e os soldados ter medo, ele ainda tenta paralisar o Davi. Quantas vezes isso acontece com a gente? Acontece com você, ou pode estar acontecendo. Muitas pessoas em volta às vezes temem por tal situação, e além delas ter medo, delas não ter fé, elas ainda tentam te desmotivar, elas ainda tentam tirar a sua fé, projetam o medo delas em você. Existem muitas pessoas assim, que temem e além disso te desencorajam. Às vezes você até ali acorda motivado, você tem fé, você ora, mas tem pessoas ali em volta que tentam te desmotivar, tentam dizer pra você que você não vai conseguir, que não adianta, e ainda tentam te trazer argumentos, igual o Saul trouxe aqui alguns argumentos pra Davi. Não, mas você é um rapazinho, não, mas ele lutou a vida inteira. Davi aqui poderia o quê? Meu Deus, é verdade. Eu não sei, ele realmente, ele lutou a vida inteira ao meu tamanho, mas não, ele fala, não, peraí, mas eu já matei ursos, eu já matei leões, e o mesmo Deus, o meu Deus que me salvou, é o mesmo Deus que vai me salvar contra esse gigante que apareceu. Então eu digo pra você hoje que o mesmo Deus que te tirou de várias situações, o mesmo Deus que te salvou de várias situações, é o mesmo Deus que vai te salvar quantas vezes for preciso. Se você confiar e se encher do Espírito Santo, assim como Davi fez, ele não temeu, ele não titubeou diante do gigante. Vieram situações para fazer ele temer, vieram pessoas falando, lançando coisas no ouvido dele, mas ele não titubeou. E aqui no versículo, um pouquinho depois do versículo 39, ele vai falar assim: não consigo andar com tudo isto, pois não estou... Ah, tá. Aí o Saul fala assim pra ele: tá bom, você quer? Então tá, toma aqui. O Saul tirou a própria armadura dele de soldado e deu pro Davi. Falou: então se veste com a armadura, coloca essas proteções e vai. Davi colocou tudo aquilo e falou para Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Então aqui a gente também tem outra lição. Muitas vezes as pessoas querem impor como você deve fazer, o jeito que você deve agir para ajustar essa situação, para lidar com a situação. Mas só você sabe, porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você segue pedindo opiniões, sugestões para várias pessoas que não vão te ajudar, que vão te dar instruções erradas. Pessoas que não são direcionadas pelo Espírito Santo, que vão te dar conselhos que não são do Espírito Santo.
Então Davi, ele fala o que para Saul? Não, eu vou tirar tudo isso. Essa armadura que você me deu, eu vou tirar. E ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, pegou 5 pedras lisas. Eu acredito aqui que ele nem sabia o que ele ia fazer ainda com essas pedras, mas ele pegou porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de autoridade. Ele pegou as 5 pedras e foi em direção para matar Golias. Aí, ainda no capítulo 17, lá no versículo 45, porque aí o que acontece? Golias começou a caminhar em direção a Davi. Quando Golias viu Davi vindo, lá no versículo 41, 17 e 41, Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O gigante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Então, muitas vezes nós vamos estar dispostos a enfrentar o gigante. Nós vamos ir em direção a ele, porque nós não podemos paralisar. Nós temos que entregar nas mãos de Deus, nós temos que se encher de Deus, da presença de Deus, pedir direcionamento, mas nós também temos que agir, nós também temos que marchar, nós não podemos ficar parado. Davi, ele foi em direção ao gigante, ele não ficou esperando o gigante vir em direção a ele, então ele foi enfrentar. E mesmo ele indo, cheio de Deus, cheio de fé, tendo a certeza que ele ia vencer essa luta, o gigante não parou. Então o inimigo, muitas vezes, essa situação, o seu gigante, ele vai ficar te amedrontando, ele vai ficar te desencorajando, principalmente quando ele vê que você tá indo em direção a ele, principalmente quando ele vê que você não tem medo dele, que você pode sim temer, mas cheio da presença de Deus, você vai enfrentar esse gigante. Então ele vai querer te colocar medo, essa situação vai querer te colocar medo, te desencorajar. Aí Golias, né, quando estava ali indo em direção a Davi, disse: "Para que esse bastão? Você pensa que eu sou um cachorro?" Em seguida, rogou a maldição de seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: "Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus, os seus corpos para os soldados filisteus e aves e animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos." Aleluia, glória a Deus. Gente, olha isso daqui, que maravilhoso. Eu chego e me arrepio, porque aqui Golias, ele fala para Davi: "Ó, vou acabar com você." Ele começa a amaldiçoar Davi, e ele tá ali cheio de armas, ele tá abastecido, né? Só que Davi fala pra ele: "Você vem com lança, você vem com dardos, e eu vou com o Espírito Santo de Deus." Ele deixa bem claro que tudo isso vai acontecer, que Golias vai morrer, que ele vai conseguir matar Golias para que o nome do Senhor seja glorificado. Então ele fala aqui, ó, então o mundo inteiro vai saber que o povo de Israel tem um Deus. Então ele deixa claro aqui que tudo isso vai acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E aí depois vocês podem continuar lendo aqui para não ficar muito extenso. Aí ele consegue, todo mundo já sabe, né? Que aí ele vai, caminha em direção ao Golias, Golias caminha em direção a Davi, Davi lança a pedrinha, né? Sobre Golias, que cai na cabeça, da testa dele, ele cai no chão, e aí então ele mata Golias, né, com a pedrinha. Um gigante morreu com uma pedrinha, mas na verdade aquela pedrinha foi direcionada, né, pelo Espírito
Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele foi com Davi, ele esteve com Davi. Desde o momento que Davi estava conversando com Saul, ele já estava cheio do Espírito, ele já estava cheio da autoridade. Em nenhum momento ele temeu. Ao contrário, ele perguntou: quem é esse que desafia o Deus vivo? Quem é esse? Então é essa autoridade que nós precisamos ter. Quem é esse gigante que me desafia? Qual é esse problema? Esse problema não é nada perto do meu Deus. Não existe tamanho de problema perto do nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos e temos fé. Então hoje eu quero trazer esse devocional, essa mensagem para você e para mim também. Não importa o problema, o tamanho do problema ou da situação, existe um Deus que é maior do que tudo isso. Um Deus que nós precisamos nos encher. Um Deus que nós precisamos crer. Um Deus que vence qualquer batalha. E toda batalha que é vencida é para glorificar o nome do Senhor. Então não temas, porque esse gigante, essa batalha você vai vencer. Se encha da presença dele. Não tema, não fique igual eu falei no começo aqui, não fique igual um ratinho ali enclausurado ali. Não. É o problema que precisa ter medo da gente. É o inimigo que se levanta para cair, que precisa ter medo do nosso Deus, que é grande, que é forte, que é poderoso e peleja por nós. Essa batalha você não precisa pelejar. Deus, ele vai pelejar por você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor. Primeiramente nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, por ter cuidado da nossa vida até aqui, por até aqui ter nos sustentado. Senhor, são tantas situações difíceis que estamos passando, são tantas situações que estamos vivendo no momento, Pai, mas o Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor tem guardado a vida do seu povo. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha tomar o controle de toda a situação, para que essa situação que nós viemos estar enfrentando, Senhor, que o Senhor venha estar pelejando por nós, que nessa guerra, que nessa luta, o gigante ele venha saber quem que está à nossa frente, o nosso guarda de Israel, o nosso soldado, o nosso Deus forte, o nosso Deus poderoso, e não há gigante diante da grandeza e da glória do nosso Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, esteja com a gente, nos dê sabedoria e discernimento, Pai, que a nossa fé venha a ser aumentada. Tira todo medo, toda angústia, todo receio, Pai, nos dê a autoridade para orar, para expulsar demônios, para profetizar, para trazer cura, para trazer libertação e enfrentar tudo aquilo que se levanta, que tenta se levantar sobre as nossas vidas. Nós sabemos que em Ti, Senhor, nós temos a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós oramos, te agradecemos e entregamos toda essa situação nas tuas mãos, Senhor, e sabemos que o Senhor tem o controle. Em nome do Senhor Jesus oramos e já te agradecemos. Amém, amém, glória a Deus. Eu declaro uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, e que esse gigante aí que antes te colocava medo, igual estavam colocando no exército de Israel, que ele caia, assim como Golias caiu. Amém? Beijo, fique com Deus. Deixe seu comentário aqui, sempre, 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 sempre. Deixe o seu curtir. Eu amo muito vocês, os comentários que eu leio, as pessoas. Eu já me sinto assim amiga de vocês, já me sinto próxima de vocês. É muito gostoso ter esse sentimento, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!